Pessoal, boa tarde. Oficialmente seguimos aqui no nosso episódio do Roda Viva. É, Hoje a gente tem, cara, um amigo de infância que possivelmente vai me chamar algumas vezes pelo meu apelido, é, mas que, cara, é um empresário que tem uma empresa também na minha cidade natal, respeitadíssima, que vem de duas gerações. Três gerações, né? Eu já estava contando duas para cima, três com vocês, né? E a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar sobre crescimento, sobre sucessão, sobre o que por exemplo, vocês serem incorporados numa empresa familiar, o que muda. A gente vai falar, por exemplo, como as coisas funcionavam muitos anos atrás, como funcionam agora. Eu quero muito, Marcelo, a visão, cara, de vocês sobre coisas que a gente também tem em comum. Nós temos funcionário em comum, a gente tem venda em comum, a gente compra em comum, a gente lida com um contingente. Muitas vezes, cara, setorização é difícil, convívio entre funcionário. Então, assim, todas essas situações, assim, talvez eu até possa colocar tudo no mesmo pacote. Nós vamos tentar fazer odontologia e o seu segmento do agro ser o mesmo produto, tá? E a gente vai te fazendo algumas perguntas, a ideia é ir te apertando. Como a gente não combinou antes, você vai respondendo da cabeça mesmo, mas como as coisas funcionam, mas sempre de forma mais objetiva, assim, clara. Porque de lá, cara, tem o dentista que é, tem sempre um pouco de dificuldade de termos técnicos, siglas, coisas mais empresariais, assim, eles têm um pouco de dificuldade. Então a gente vai falar fácil, mas a gente vai falar das mesmas coisas. Então, cara, vou deixar você se apresentar, tá? Mas te dar boas-vindas, dizer que, cara, foi uma puta ideia trazê-lo, sobretudo porque eu realmente acho que depois que vocês entraram, a empresa de vocês mudou muito. Você continua investindo, né? Tá no grupo do G4, também eu quero que você externalize um pouco isso, sobre a humildade intelectual que nós falávamos aqui há pouco. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Nosso primeiro, não tem comercial, mas nosso primeiro bloco, ele é uma coisa mais, você mais falando, e enfim, falando do negócio. Depois a gente vai aqui te fazer algumas perguntas, né? E depois a gente vai deixá-los fazer essas perguntas aí. Então, quem que é você? O que que você faz? E por que que você está aqui, meu jovem? Manda bala. Quero agradecer você, que é sensacional. Nós somos amigos e ter a oportunidade de vir aqui bater um papo pô, é fora de base. Agradecer a todos aqui pela presença. Eu sou o Marcelo. Peraí um pouquinho. O Bar, eles estão fazendo sinal lá, eu acho que não está ouvindo. Não tá. Tá ligado? Tá? Tá. Bom, eu sou Marcelo Venturoso, né? Eu sou gestor comercial e de marketing ali, exportação também, eu coloco no balaio aí comercial e marketing junto. Lá da Venturoso Valentini, que é chamada de VV no mercado carinhosamente, é uma indústria que é especialista na fabricação principalmente de peças agrícolas, mas o nosso negócio, teoricamente, é transformar ferro em coisa útil. É que o nosso mercado endereçável maior é o agrícola disparado, né? Nós temos 56 anos de idade, eu sou a terceira geração. Eu prometi falar que não é a geração que quebra, por isso que eu trabalho que nem um louco, mas não vai sempre sair esse. Então, quando o pessoal lá, nossos amigos, falam, pô, o que você trabalha tanto, e etc. Primeiro que é o perfil e outra, não vai ser comigo que a empresa, né, não vai continuar essa trajetória ascendente, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos presentes no Brasil, nós somos a principal marca aí do aftermarket de peças de coletadeira do país e estamos presentes em 36 países no mundo. O pessoal está até lá na feira
agritécnica agora na Alemanha, fazendo presença lá. Eu não pude estar porque acabou de nascer o meu segundo filho, né? Tá com 20 dias. Inclusive, a Bianca tá meio puta com você. Não é possível que ele não sabe que tem 20 dias. Eu falei, calma, relaxa, relaxa. É. E, bom, enfim, fazer uma coisa que eu sempre faço quando eu vou conversar, palestra, ou quando eu vou bater esse papo com o pessoal, cara, que é uma coisa que o Alfredo do G4 fala muito. Eu vou fazer uma gestão de expectativa aqui e alinhamento de interesse. Cara, vai sair palavrão em alguma hora aqui, então vocês já me desculpem, etc., mas é o jeitão da madeira. E eu, que nem você falou ali, vamos fazer o negócio do jeito que é mesmo para ser, então vai fluindo. Fala, se eu estiver errado, você me corrige. Você me fala que agora a VV está em 30 e poucos países. É, Você me fala que a VV está em 30 e poucos países. Aí a gente quer entender um pouco, cara, quando que isso acontece, né? Quando que ela deixa de ser líder no mercado brasileiro e passa a expandir. Em qual momento há essa decisão? O que que se leva em consideração ao tomar uma decisão como essa? É óbvio que é algo que é bem gradual, gradativo, mas a gente vai falar sempre de risco e benefício e tudo mais. É, mas antes eu queria fazer um adendo. É, você já falou que trabalha muito. Eu acho não, estou cada vez mais convicto de que não há outra forma, né? E um pouco de frustração que eu tenho, cara, quando vejo muitos desses cursos serem vendidos, é assim, é que o chamariz desses vídeos, na maioria das vezes, é fazer o cara acreditar num caminho fácil, né? Que ele vai trabalhar menos, por exemplo, tem alguns cursos aí de odontologia que fala que o cara vai poder, e aí assim, até apelativos, né? Que o cara vai poder acompanhar o crescimento do filho, fala para a mãe que vai poder amamentá-lo, fala para o cara que vai poder estar em Rifaina, por exemplo, numa quinta-feira e tal. E, cara, eu com 23 anos, crescendo, crescendo e crescendo, talvez esse ano seja o nosso maior ano, eu ainda não consegui essa mágica, né? Eu falei pro Eduardo aqui da outra vez, depois, uma semana depois, a gente fez um jantar lá em casa, e estavam outras pessoas e tal. E eu não sei vocês, não sei você, mas, cara, eu acho o seguinte, eu tenho mais sucesso eu tenho mais sucesso do que 10 anos atrás, mas, cara, eu trabalho muito mais do que 10 anos atrás, mas muito mais, né? Então, a gente precisa deixar claro de que não existe sucesso sem trabalho. Qualquer coisa que não seja isso é papo de coach. E, cara, e acho que tesão, e aí não tem outra palavra, também é muito importante, porque o tesão faz com que as coisas possam fluir de forma mais tranquila. Porque eu sempre digo que trabalho chama trabalho, o que dá trabalho, senão não chamava trabalho, né? Então, a gente precisa deixar isso claro, né? Porque nem todo mundo está sempre disposto. Eu falo sobre disposição, eu falo sobre pagar o preço, né? Pagar o preço. Por exemplo, você é um cara que é um corredor. Cara, quanto tempo você levou para correr o que você corre hoje? Isso, a gente vai falar até inclusive sobre exercício. Quanto tempo que se demora para correr até aí? Por exemplo, eu descobri tem 20 dias que o Drauzio Varela fez uma maratona aos 80 anos. Então, você imagina. E aí você vê, por exemplo, um adolescente que está um pouco obeso, ele vai te dizer que, cara, que ele não corre, que ele não consegue. Então, é muito mais sobre escolher, sobre condição, né? Sobre, entendeu? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas sem fugir um pouco da minha pergunta, assim, você consegue enxergar numa linha do tempo uma VV caminhando numa velocidade X e satisfeita com esse desempenho, e aí você acha que a hora que entra vocês muda de forma impactante?
e o que que foi feito, o que que foi introduzido, qual a resistência que se tem, qual foram os argumentos que foram usados, exponencialmente se aumenta o risco, aumenta o custo. Vamos falar mais ou menos sobre isso. Quero que você fale primeiro em tesão, sobre horas de trabalho, sobre, cara, fazer o que tem que ser feito, até mesmo quando a gente não quer fazer. Tem um cara que acho que a palavra coaching, o coach ele é meio menosprezado no Brasil, né? Por causa justamente do que tem um monte aí de pessoa que vende o sonho, mas enfim, eu acho que o termo coach é muito legal, né? Porque é realmente aprender com os outros, né? Pessoas que já fizeram e fazer. Tem um cara que chama Eslen, né? Que fala muito, exato, que fala muito sobre neurociência. E esses negócios, ele fala, cara, ele fala que motivação é um motivo para ação, né? Então, eu acho que não tem como uma pessoa ser, que nem eu brinco, perturbada, que nem a gente, que eu me coloco nesse rol de pessoas perturbadas, eu gosto, cara, não tem, eu vejo pessoas dizendo, cara, meu sonho é aposentar, cara, eu acho que o esforço é inteligente, eu acho, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto de produzir, etc, mas porque eu tenho motivo, você entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu trabalhei na Bolsa de Valores, né? Muito tempo. Eu comecei trabalhando na Bolsa de Valores, fui gerente de Bovespa. E eu achava que eu era economista, Fernando. Você fazia pirâmide. Exatamente. Graças a Deus não fui pego Inclusive, você até, deve me dever até o Roda Viva. 2 milhões, mais ou menos, você deve ter que me dever repatriar, mas tá bom. Cara, eu comecei como estagiário, né? E em um ano e pouco eu virei gerente. Por quê? Por causa disso. Ninguém queria trabalhar, cara. Eu só trabalhava. Eu cheguei a colocar um flyer. A gente morava no Vila de Espanha, sabe? Aqui em Ribeirão. Que eu morava numa república, mas eu já trabalhava. Eu cheguei a colocar um flyer, cara, da TBC na época, que era o escritório, embaixo tinham 8 prédios, com o meu cartão embaixo de todos os apartamentos, para convidar para uma palestra, um jantar que a gente ia fazer. Então, essa questão de trabalhar, de ter vontade. Então, eu fui descobrindo depois de velho que eu sou apaixonado em vendas, cara. Sabe? Eu sou apaixonado, cara. Você entendeu? Então, eu não era economista. Eu só tinha e aprendi pra caramba economia porque eu precisava para vender. Entendeu? Então, eu sou apaixonado em vendas e marketing, cara. Sabe? Eu sou, cara, encantar cliente. Eu sou apaixonado, cara. Acho que do mesmo jeito que você é apaixonado. E é engraçado que são duas palavras que são completamente estigmatizadas em odontologia, porque como é uma área da saúde, alguém idiota lá atrás, algum ancestral da odontologia, diz que nós não podemos E eu vender. que ia falar palavrão. Não, é verdade, porque o cara, alguém boçal lá para trás, introduziu na cabeça dos dentistas que nós não devemos vender, trata-se de área de saúde, como se venda fosse antiético. E nós não devemos fazer marketing, porque, por exemplo, as pessoas me rotulam como marqueteiro, né? Então, primeiro, até um desfavor para quem é da área do marketing da publicitário, né? O publicitário, você está desmerecendo um segmento de uma profissão. E outra coisa que é uma burrice, o cara achar que não existe marketing 24 horas na vida dele, como política, a mesma coisa do cara dizer que não gosta de política. O fato dele ter subido o elevador aqui, parado o carro na porta é política. Mas são duas coisas que, cara, os dentistas cresceram achando que não deviam fazer. E aí a gente também pode Cara, colocar isso. qual que é teu primeiro cliente? Sempre, na tua opinião. Você acredita em mim? Teu primeiro cliente, o cara que você todo dia você levanta, você vende primeiro para ele. Eu acho para mim mesmo. Você, cara, você tava me falando ali das facetas, Os materiais dos vítreos. materiais, vítrios e etc. Cara, é impossível não acreditar que aquilo é bom para mim. Por quê? Porque tá ali, ó, na cara. Tá na cara que você acredita. Você entendeu? Então, ou seja, se eu acredito e se eu vendi para mim, que sou meu primeiro cliente, pô, então eu tô fazendo um favor, na minha opinião, que nem você, de fazer o marketing, de fazer o trabalho específico em vendas, porque eu tô vendendo uma coisa que eu acredito pra caramba. Então eu tô te fazendo um favor, cliente. E eu ia falar zóio agora. Pode falar, pode falar, pode falar. Mas, ô, Fernando, cara, então é isso, cara. Isso aí conquista. Então, se tu acredita, por exemplo, as nossas peças, quando eu falo dedo duplo, né? Ninguém sabe o que que é essa porra.
Mas são peças que vão na frente ali da colheitadeira, na plataforma de corte. Eu costumo comparar com maquininha de raspar o cabelo, você entendeu? Que são um monte de dentinhos que passam uma barra ali cortando, mínima, né? A colheitadeira é isso, né? Vai uma máquina de raspar cabelo ali na frente, pondo soja para dentro. As pecinhas que vão segurando para a barra de corte para passar chamam dedo duplo. O nosso dedo duplo, ele é, cara, praticamente o dobro do preço do restante do mercado. Nunca vendemos, como você falou, cara, nunca vendemos tanto dedo duplo na história que nem ultimamente. Por que que o seu dedo duplo é diferente dos demais? Cara, aí para mim, Deixa eu te cortar. Por exemplo, rápido. Doutor Luiz da Usina. Ele teve aqui, cara. Eu em vários momentos, talvez umas 3 vezes, tentei falar sobre commodity. E, cara, ele muito elegantemente, mas ele não aceita, tá? Que o produto dele é um commodity. Por exemplo, você vai falar de açúcar, açúcar é um bem comum, é um commodity, mercado futuro, isso. mercado mundialmente. Mas ele chamou de mercadoria, como foi o termo que ele usou? Mercadoria, um produto, não sei o quê. Ele diz que, cara, ó, tudo que ele faz dentro da usina é diferente, é para ter valor agregado, é para. E é isso, né? Então, você tá até algo que é um commodity, cara, que é de difícil diferenciação. Quando o cara quer fazer ser diferente, ele faz rapidamente. Por que que custa o dobro? Por que que vende, jovem? Café é commodity, não é? Café commodity. Tu não paga muito mais caro por um café melhor e te entrega alguma coisa que os outros cafés não entregam. Então, para mim, principalmente, nós entregamos via nossa peça confiança. Que é o quê, cara? Colocando o nosso dedo. Qual que é o pior pesadelo de um agricultor? Máquina parada. Ponto. Cara, quando você vai ficando velho, você tem tesão e inteligência. Você entendeu? Tipo, exatamente. Você Porque, não, eu, você porque, não... eu, porque na falência do Fukui sexta-feira, Ah, eu falei que, cara, o único, por exemplo, eu posso ficar 6 vezes mais rico, 6 vezes maior. A única coisa que não vai mudar é, cara, se eu trabalho de segunda a sexta, 10 horas por dia, serão 50 horas sempre, sempre. O ativo tempo não muda. Então, cara, o que que eu tenho que fazer? Meu segredo é, por hora, produzir cada vez mais. E aí, se o agricultor tem uma máquina parada, acabou com a vida dele. cara, lógico. Então, ou seja, ele confia que o nosso produto vá. Aí é uma rede de confiança, né? Eu acho que é uma construção de confiança. O nosso produto vai fazer ele parar menos. A gente tem garantia vitalícia, cara. Eu brinco que nós somos a Apple do mercado agrícola. Nós temos garantia para sempre. Quando ele quiser, é só pedir. Entendeu? Então, ou seja, nós vamos provendo ao agricultor muitas coisas, muitas questões que ele não, a gente entende que ele não tem em outras empresas. E aí é uma dificuldade, acho que de toda empresa, e a gente tem também de entender, cara, qual que é o nosso cliente. E aí entendendo, por exemplo, o nosso maior cliente é o nosso maior concorrente, né, que é a John Deere. Cara, mas eu faço comparação muito com carro. Eu, particularmente. De um dia inglesa? A John Deere é americana. Ah, Uma empresa de cento e cacetada de ano aí, espetacular, fatura bilhões de dólares. Nosso principal cliente, né? Porque a gente vende para montadoras também. E vendemos para repor as peças dele com a nossa marca, né? É, Quando eu vou trocar as peças do meu carro, quando ele sai da garantia, eu levo na Jolex. Porque, cara, para mim, eu tô falando, sei lá, o trato é outro, você entendeu? Tipo uhum. assim. Então a gente vai entrando nesses posicionamentos, né? Eu brinco, nós somos a Cacau Show do mercado, né? A gente entrega a mesma coisa que um original entrega, só que com mais proximidade com o cliente, com preços mais atrativos em relação ao original e um tato com o cliente muito melhor. Tá. Bom, te perguntei sobre se a sua ideia há algo concreto nessa cronologia, uma, uma disruptura da VV mais antiga para quando vocês entraram. Eu acho que a grande disruptura foi a mesma que teve quando entrou a segunda geração. Sabe, eu acho que cada geração que entra, a gente tem, acho que sorte não, acho que o pessoal criou isso na gente. As outras gerações vêm com muita fome, né? Entendeu? Uhum. De mostrar serviço, de dar a tua parte de contribuição para o legado, né?
que os fundadores da empresa criou. Então, eu sentei lá, quando eu vi, em 2011, quando eu entrei, que a gente vendia para 10 países, eu, não, cara, tem um mundo inteiro, né? Então, pra você ter uma noção, nos Estados Unidos e outros países, até páginas amarelas a gente tentou. E foi um negócio muito amador mesmo, sabe? Tipo, foi tentativa e erro. Até a gente entender que o melhor canal que a gente poderia explorar de aquisição de cliente eram feiras agrícolas. Aí foi quando a gente começou a participar internacionalmente de feiras agrícolas, aí fez assim, ó. E você vê que engraçado, cara. Salvo as exceções dos nossos encontros não serem só conversas imbecis, porque somos amigos de infância, Deliciosas. maravilhosos. A gente, inclusive, dizia sobre o humor pelo qual as mulheres não riem. Aí vamos ser cancelados. Isso. Vamos falar que ela falou misógino e tudo mais. Mas é engraçado que nesse aniversário, que foi lá na maçonaria da filha do Luiz César, e eu estava sentado com você, como isso me impactou. Você nem deve ter percebido que aquilo me impactou daquela maneira. E o Paulinho também estava, né, que é um cara muito importante para vocês, que é outro amigo nosso de infância, que também trabalha na VV. Você falando sobre isso, né, sobre a resistência que talvez seu pai tinha, seus tios tinham sobre feiras e tal, e que hoje o quanto elas são significativas para vocês, né? Então, eu digo que assim, ó, e aí, talvez por uma questão óbvia, mas uma constatação. Eu me julgo ser melhor que meu pai, Uhum. mas em contrapartida eu tenho obrigação de ser melhor que meu pai, porque eu tenho muito mais acesso do que ele teve, para tudo, para informação, para tudo. Hoje eu tenho mais tecnologia do que ele tinha, né? Então, ser uma versão melhorada do meu pai é uma obrigação. E aí, obviamente, que isso também acontece com vocês na sucessão lá. É, e talvez os dentistas não tenham pais dentistas, nem sejam empresas familiares e tal. Mas aqui eu quero falar, cara, sobre essa busca incessante por inovação, por não estagnar. Por exemplo, a gente fala sobre, eu tenho reunião com ele dia 2 sobre reuniões estratégicas para 2026. É uma coisa, Marcelo, que, cara, eu posso te afirmar que categoricamente, apesar que a gente está falando sobre mapear dentistas, eu não sei como é com os contadores, mas o Borelli me falou que igual, a maioria são resistentes, a maioria são difíceis, a maioria não querem expandir, não querem, enfim. Eu acho que o ser humano no todo, né? Eu costumo falar dos dentistas, acaba soando como se os dentistas fossem o pior profissional que existe, mas é porque é o meu mundo, então eu vivo ali dentro e vejo déficit neles. Mas provavelmente você vai dizer também que os contadores também têm esses déficits, os publicitários, e quem quer que seja. Vamos falar então no ser humano no geral, assim. Eu acho que, cara, do ímpeto, né, de fazer melhor, eu não quero o discurso do coach, mas, cara, eu sou um cara ávido por performance, né? As pessoas, muitas delas, cara, ó, pessoal, vocês podem concordar ou não, tá? A Letícia me falou muito isso nessa semana, que muitas pessoas fazem interpretação errada do que eu falo, da forma que eu falo, porque eu sou um cara duro, sou um cara que cobra resultado, eu sou um cara que eu sou permeável a nós errarmos, mas eu quero entender o porquê que nós erramos e eu quero entender o que que é possível para que aquilo seja feito melhor e independentemente do que tenha sido E me feito. mostra que você tá puto que errou, né? Não, é porque assim, ó, essa questão que aí eu alio tudo, né? O tesão, porque, cara, é, é difícil falar sobre isso, porque assim, ó, a primeira coisa que eu acho é que assim, o brasileiro ele tem algumas crenças muito ruins, muito ruins. E a gente até discutiu sobre uma terminologia que acho que foi com você que eu falei sobre fazer 1 milhão e ganhar 1 milhão. Não, o americano fala que quando ele faz o primeiro milhão, ele é condecorado, ganha um prêmio e tal. E aqui o brasileiro fala quando eu ganhei 1 milhão. Não, você não ganhou porra nenhuma. E o americano, quando ganha o primeiro milhão, simbólico, né? Primeiro milhão de dólares, pô, legal pra caralho e tal. E aqui o cara fala que ganhou 1 milhão de dólares, de reais, e, cara, ele faz alguma coisa com ilicitude, alguma coisa nesse sentido.
o cara no Brasil que fica rico, ele tem a obrigação de se justificar para a sociedade do porquê que ele é rico. É um primeiro ponto. Então, o dinheiro é uma crença muito limitante, né? É uma questão de frequência. Mas, cara, eu com 44 anos e muito racional, eu acho que esse meu último ano foi o ano que eu mais cresci na minha vida, né? A Letícia, inclusive, fala sobre até frieza, né? Que ela tem horas que tem medo dessa minha racionalidade ser até excessiva. É, eu desconheço alguém bem-sucedido, tá? Bem-sucedido, que, cara, que não colocasse a performance, o ímpeto, o tesão antes da grana. Antes da grana. E eu até digo mais. Aquele cara que sempre corre atrás de dinheiro, você pode reparar que ele está sempre mudando de negócio, ele está sempre grana, ele está. Porque o objetivo dele é ganhar dinheiro. E ele não entende que, cara, ele precisa fazer algo de diferente. Cara, eu vou te trazer essa água como ninguém te trouxe. Aí eu vou te ganhar dinheiro por isso. Cara, todo mundo traz essa água assim, eu vou te trazer ela diferente. Só que eu vou te cobrar por isso. Então, cara, o segredo de ganhar dinheiro é você fazer algo que ninguém faz. Não, eu falei que às vezes ele nem encontrou o propósito dele. Ele tá vivendo, tá sobrevivendo, né? E aí, quando você encaixa propósito com trabalho, aí o dinheiro aparece, né? Mas é um processo, não é um, né? Tem gente que deve estar atuando como dentista. Nesse Brasilzão, nós estamos com 435 mil dentistas atuando. 35 mil, cara. É, aqui no Brasil. Você tem a Ásia que tem 2/3 da população brasileira. Você tem Estados Unidos, muito populoso, e o Brasil com apenas 220 milhões de habitantes, com 440 mil dentistas. A proporção é desproporcional. Só que nós vamos falar sobre isso ainda. Só que ainda assim eu não enxergo o mercado saturado, justamente por essa mentalidade dos dentistas. São desses 440 mil, 90 e tantos por cento pensam da mesma maneira. E aí, cara, quem pensa um pouquinho diferente continua se sobressaindo, tá? Mas o que que a gente estava falando? Ah, sobre o ímpeto, sobre o tesão. Existe nessa cronologia uma hora em que entra você, Ronaldinho e tal, e que vocês falam, cara, ó, a partir de agora nós vamos fazer diferente, e, cara, e teve mudança expressiva, Não, qualitativamente, quantitativamente. não assim como um marco, sabe? Foi caminhando. Eu acho que o Douglas entrou primeiro, depois o Ronaldo, aí depois eu, e depois o meu primo. Eu acho que todos ali foram, né, dando os passos ali com certa fome, além do que já tinha, né, do pessoal, e veio contribuindo. Então, isso foi muito legal, cara. E é interessante porque por exemplo, quando eu até tô no G4, cara, eu não sabia até o tanto que a nossa empresa era respeitada, sabe? Você fica, pô, cara, os caras, nossa, os caras até falam assim, gente, vocês parecem que, que tem uma quitanda, sabe? Com todo respeito, a quitanda, né? Porque, pelo amor de Deus, mas enfim, vocês parecem que tem uma, do jeito que vocês falam e etc. Que é o jeitão nosso da Madeira mesmo. Mas uma empresa familiar tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, né? Querendo ou não, é o olho do dono que está lá. Não é diferente de uma empresa totalmente profissionalizada, mas a gente caminha cada vez mais para a profissionalização. Por quê? Porque muita coisa, cara, se a gente tivesse visto antes, porque o negócio é ser com muita vontade, com muita gana, meio perdido, você entendeu? E foi basicamente isso que a gente veio fazendo. Agora não. Agora a gente está cada vez mais direcionado, é um esforço muito mais inteligente. Porque eu penso nisso também, não sei se você já chegou, cara. Eu já cheguei em algumas partes da minha vida que eu tava batendo fora do mundo. Você entendeu? Tipo assim, que eu tava com 4:30 da manhã, indo até uns tempos atrás. E que aí eu via que tava sendo contraprodutivo já. Sabe? Que eu tava assim, ó. Chegava a hora que eu tava. Aí eu não para. Sabe? Aí eu passei um final de trabalho de sábado, de domingo. Esse sábado, das 2 da tarde até as 7 da tarde, mas tudo bem que aí eu fui, era direcionado, mas eu fiquei em casa trabalhando.
Então eu tenho já uma certa percepção do exagero, sabe? Acho que tudo que é exagerado aí se acaba tendo um resultado contrário. Então hoje é um receio que eu tenho, cara, mas eu prefiro lapidar o esforço excessivo do que ao contrário, disparado. O Marcelo, aproveitando que você comentou que é uma empresa familiar, que trabalham primos e tudo, né? Como que vocês se organizam assim na parte de processos, na parte o que entrega o quê? Tem essa organização ou não, né? Cada um faz o. Esse é um dos principais desafios e era um assunto que eu acho que esse cara aqui manda muito, e era uma das conversas, cara. Eu queria parar um dia para conversar sobre processo com você, cara. Porque para ter esse nível de organização aqui, sabe, que tudo funciona na hora certinha, do lugar certinho, da forma certinha, isso é sensacional. Pessoas, né? É, cara, para mim tem um tripé, sabe? Tipo assim, é pessoas, processos e ferramentas. Ponto. E começa com pessoa. Você precisa ter gente boa. E eu falo, cara, teve uma. Eu não sei se eu sonhei com isso, porque eu nunca mais achei essa entrevista, mas o Ronaldo Fenômeno tem na minha cabeça que lá atrás eu vi uma entrevista dele, que ele falando, o cara perguntou pra ele, cara, além da sua capacidade de jogar futebol extraordinária, qual que é teu outro dom, né, que você acha que te trouxe até aqui? Ele falou, cara, eu sempre botei na cabeça que eu precisava de gente melhor do que eu do meu lado. E eu venho com isso. Eu preciso de gente para me tirar da minha zona de conforto, para. Então, cara, quando você vê meu time, por exemplo, meus coordenadores, cara, são os animais, cara. Sabe? Tipo assim, ó, você entendeu? Você entendeu? Então, isso para mim é o ponto. Agora, os processos, a gente tá batalhando muito lá, porque a empresa foi crescendo e virou uma empresa muito grande, que eu falo como uma favela, sabe? E aí agora a gente está organizando essa favela. E uma das coisas que tem ajudado muito, pelo menos eu, meu perfil não é o cara organizado, sabe? Tipo, eu me esforço muito, é tipo academia, né? Academia é pior que lavar louça, mas muito melhor que pia suja, né? Eu me esforço muito para focar na parte da organização, o processo e tudo. E o que me ajudou foi a rotina, Deixa eu só fazer um take. gestão de rotina. Deixa eu só fazer um take pro meu Instagram, cara. Olha só, eu quero muito que você frisa a parte sobre ter pessoas que te fazem aumentar a produtividade. E vou te dizer por quê. Porque, por exemplo, agora a gente tem a assessoria por uma questão jurídica, ela tem um contrato. E sempre que há o final do contrato, há pessoas que deixam a assessoria. E eu estou trabalhando, inclusive, isso em terapia, porque eu sempre trago essas desistências como minha responsabilidade. Como se eu não tivesse. Você começou falando alinhamento de expectativa e tal. E eu sempre acho que essas desistências, elas estão ligadas ao meu desempenho, né? E, cara, meu terapeuta tá insistindo para que eu amadureça no sentido de que, cara, essas desistências elas são muito mais por uma decisão pessoal do que da performance em si. Primeiro ponto. Cara, por exemplo, o exercício que eu havia falado para você, você corre muito, né? E eu tô começando a correr, tem um ano que eu tô correndo, e a gente tem a ideia de até dezembro fazer a meia maratona, né? A primeira coisa que foi discutida é, cara, quem a gente vai introduzir para fazer a gente chegar, porque, por exemplo, 5 quilômetros tá tranquilo. Mas, cara, agora chegar no 21 é outro jogo, tá? E quem sabe um dia fazer os 42? Sei, tá? Acho muito doido, mas, cara, não acho impossível. E pensa, sim, mas, por exemplo, sozinho na raça, de forma Não. amadora, não vai. E, e, e o dentista é muito sozinho, né? Ele é sozinho dentro do consultório, ele tem um auxiliar que às vezes tem uma cabeça até pior que a dele, ou até por uma questão de formação, né? Infelizmente, ela tem um mundo diferente do dele. E aí finaliza a minha fala dizendo, eles acham que existem períodos. Então, eu digo agora assim, eu quero ser mais seletivo o ano que vem. Até o slogan da assessoria para o ano que vem é, cara, não. Até olho para outra câmera. A assessoria não é para todo mundo. Porque o cara que entra e que acha que ele vai ficar comigo 12 meses e que tudo vai mudar na vida dele para sempre, por causa desses 12 meses, ele já entrou, já entrou derrotado. Esse é o jogo. Porque, cara, o quanto de coisas
Xaná, o quanto de coisas que é diferente aqui dentro, o quanto de coisas que a gente discute, que eu enlouqueço, eu falo 6 da... Ah, outra coisa. Você trabalha até as 4 horas da manhã, mas talvez você tenha o bom senso de trabalhar sozinho, você se pode sozinho. Eu fodo esse pessoal todo. Comigo não tem horário, né? Então, cara, não concorda não, filha da puta. Aí eu fico mandando mensagem para Mas eu tô todo dizendo mundo assim, ó, também, cara. cara, esses caras é que parece que não, é que parece que a gente está tentando vender algo. Mas, cara, o que era verdade ontem não é mais. O que você achava que funcionava, funcionava. Veja a pandemia, como que os cursos eram vendidos. Hoje ninguém mais vende daquele jeito. Cara, nós estamos falando de só 4 anos atrás, né? Então, é importante ressaltar que pessoas à nossa volta, e é isso que eu tenho tentado introduzir isso no meu cotidiano, para não cair, para não ser monótono, e para ter alguém dizendo, cara, e aí, esse troço vai melhorar ou não? Por exemplo, a Poli, tive uma conversa séria com ela semana passada, eu falei, cara, vou te cobrar, é sua função de cobrar, o ônus do seu cargo é te cobrar, né? O neto na parede, é o cara da estratégia, cara, tem horas que ele fala, cara, eu não tenho essa resposta agora, cara, então ok, então o que que você precisa para me dar essa resposta agora? Então, assim, é, é esse dinamismo que talvez precisa ficar claro para as pessoas e até finalizo para você falar. Eu acho que vai piorar, que a velocidade das coisas está cada vez mais rápida, né? Quando eu li agora, 50 dias atrás, que Rios com mais de 53 segundos perde 80% do engajamento, que agora a Globo vai gravar novelas de episódios de 5 minutos. Cara, na minha Isso eu época, não tava na minha sabendo. época, 1 hora de televisão, camarada. Você esperava um comercial de TV. Então, cara, se o cara não se... Por exemplo, a Globo tem que se readequar, entendeu? Se o cara não se readequa na profissão, cara, ele vai ficar para trás. E aí, no final das contas, ele acaba dizendo, tô dizendo as pessoas, tá? Sempre tem uma desculpa pronta. Tipo, o Marvente tem um porte físico favorável, é lógico, não sei o quê. Isso, né? Ou então, o Silveira tem dom, ou então, cara, ele não tem. Esses dias um cara me escreveu dizendo assim, ó, assim, cara, não sei o quê, até faria sua assessoria, mas e um cara que tem esposa, que lembra disso? Que tem filhos, que cuida da saúde e que, cara, eu não sabia, eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, primeiro invasivo pra caralho, né? E segundo que, cara, na hora eu senti pena. Respeita a minha privacidade. Senti pena, porque eu falei, cara, ele veio com tantas desculpas, ele não pode, por tantos motivos, ter a minha performance, e, cara, eu só não respondi. Tipo, cara, então realmente viva a sua vida aí do jeito que você está vivendo, porque eu não consigo te ajudar, né? Sobre a história do exercício, né? Sobre, cara, não se contentar, por exemplo. A Ana também corre, a Polly também está machucada. Corre também, pegar. A Polly está um pouco machucada, ela faz fisioterapia 18 sessões na semana, todos em horário laboral. Mas, cara, todo mundo sabe. É engraçado que o cara do Flow, você viu o vídeo do Flow? Maravilhoso, que ele fala que qualquer idiota corre 5 quilômetros. Então, assim, é engraçado isso, né? Porque, assim, ninguém nasce empreendedor. A gente vai se tornando empreendedor, né? A gente vai melhorando. E, cara, e também a coragem aumenta, a possibilidade de investimento também aumenta. Tem um monte de coisas, cara, que são sempre progressivas, mas que não acabam nunca, né? E é o que você falou sobre aposentadoria. Eu já tirei a minha sexta tarde. Eu acho que, cara, me faz bem ter um final de semana mais prolongado. Espero, a partir de 1º de janeiro, não ter as segundas de manhã. E aí, como eu fiz isso? Eu quero dividir a minha produção de segunda até quinta à noite e sexta de manhã na mesma produção de segunda à tarde, terça o dia inteiro, quarta o dia inteiro. E não quer dizer, não vai ter queda de performance. A gente só vai eliminar coisas que, cara, que não dão dinheiro, né? Ou que não são produtivas e tudo mais. Mas para concluir, tudo é uma questão gradativa e no sentido de estímulo.
contínuo, investimento contínuo e finalizo aí, não sei se você tem alguma coisa para agregar, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Por exemplo, eu tinha ciência, Marcelo, que eu sou um cara acelerado, eu sou um cara que tem uma insônia, cara, intratável, tá? Não tem como um cara acelerado como eu, cara, dormir Nem a bem. corrida tá te ajudando? Então, aí que tá. É desconexo dizer que alguém, cara, no meu ritmo, e eu sou, na minha natureza é essa, né? Eu muitas vezes as meninas me acham imediatista, às vezes, cara, impulsivo, mas eu sou o cara que prefiro errar e fazer logo e errar do que aquele cara que fica, tô planejando, eu tô assim, meninas, doutor, cara, fala, não, vambora, vamos fazer, cara, foda-se, vai, sabe aquela coisa do, Você curte ler, cara? sempre. Vou te indicar um livro, vou te dar um livro. Chama Gerenciando Suas Forças. Olha só, e aí assim, cara, eu não quero nunca, apesar de estar tirando 2 períodos, eu quero trabalhar enquanto eu tiver tendo a consciência de que eu ainda consigo agregar valor na vida das pessoas. Seja tecnicamente, manualmente falando, seja orientando alguém no trabalho, amanhã se meu filho for dentista e tal. Mas o ímpeto de se fazer algo melhor não muda. E aí, quando eu falei de insônia, é o seguinte: eu falei, cara, eu tenho que ter autorresponsabilidade. Porque muito do meu dia a dia, e estourava lá a ponta lá à noite lá em cima, era alimentação totalmente desregrada. Eu era um comedor de açúcar, né? E, cara, e não adianta falar que, cara, açúcar é um veneno desgraçado. Quando a gente tira, a gente vê o quanto que aquilo é ruim pra gente. É muito difícil, mas a gente tira e vê a diferença. Eu agora quero tirar o glúten, tá? Acho que vai ser um puta desafio. E eu introduzi exercício na minha vida. Então, eu corro todos os dias de manhã, só não corro de sábado. E faço academia, só não faço de sexta. E eu vou te dizer, cara, principalmente à noite, minha academia é das 8 às 9. Às 9 eu tô lá na academia. E, cara, eu vou falar pra você, muito das vezes, eu vou falar, cara, eu não queria estar aqui. Mas é engraçado que quando você tá lá, você fala, cara, ainda bem que eu vim. E você fala assim, ó, puta, foi melhor do que eu não ter vindo. E aí é autorresponsabilidade, porque é fazer o que tem que ser feito até quando não quer que se faça, não quer que se faça. É, isso não pode morrer, irmão. Eu acho que Eu vou, isso é lapidável. eu vou todas as vezes na academia sem querer. Eu odeio aquilo ali. Eu odeio academia. Tanto que eu gosto de correr, cara. Eu odeio academia, cara. Vai. É que nem eu falei, é pior que lavar louça, mas é melhor que pia suja, cara. Não tem. Gente grande faz o que tem que ser feito, que nem você falou, cara. Criança faz o que quer, ué. Isso aí não tem o que falar. Mas você tinha feito uma pergunta pra mim no começo, cara, que eu esqueci. Você queria falar de não, de pessoas. Aí eu lembrei de uma coisa aqui. Eu tava discutindo, eu mandei uma citação do Jeff Bezos da Amazon pro meu primo, né? O meu primo lá na empresa cuida de tecnologia de informação e gestão de pessoas, né? Recursos humanos. E o Jeff Bezos, há tempos atrás, ele implantou na Amazon, que ajudou a crescer, um esquema lá de, né, bar raise, que ele fala, né? Que seja, cara, toda contratação que tinha que ser feita teria que ser para elevar o nível do pessoal. Então, se tu é o dono do negócio, cara, e você tem medo de elevar, ou seja, de contratar pessoas que vão te tirar da zona do conforto, que vão elevar a tua barra, tá tudo errado, cara. E é o que a maioria das pessoas fazem. A gente tem medo, porque o cara vai ser melhor que eu. Ótimo, cara. Ótimo. Primeiro que você não é bom em tudo, cara. Se você é bom em tudo, você tá maluco da vida. Não adianta, né? O Marcelo, vou fazer mais uma pergunta e depois eu passo para vocês. É, eu sou assessora financeira, então eu ajudo aí os dentistas com os números, precificar. Então eu sempre falo para eles, né, que a minha área é a mais fácil. Eles não acreditam, mas por incrível que pareça, depois eles assumem que é isso, né? Porque eu vou lá, apresento o número, apresento a planilha de como tem que ser, qual é a margem, né? E eu falo que o mais difícil é
vender, o mais difícil são pessoas, o mais difícil é fechar, aumentar o ticket, né? Então, aí depois eles entendem, né? Por que que eu falo que o financeiro é o mais fácil? Porque o financeiro é aquilo, né? É aquele, ele não é Tudo na tua subjetivo. mão. Tá aquilo ali, gente, precisa ser assim, você precisa vender tanto assim, assim, assado. O que é difícil? O difícil é vender, o difícil. Então eu falo para eles, gente, agora corram atrás de aumentar ticket, corram atrás de vendas. Então, uma sugestão para eles, né, que você é um apaixonado por vendas, por marketing, né? Eu queria que você deixasse um recado aí importante para eles, né? O tanto que isso faz com que é o coração da empresa, né? Então, para que eles incorporem isso também, né? E não só ficar achando que, olhando para o extrato bancário, que vai resolver a vida deles, né? E não vai resolver a vida deles. O que vai resolver a vida deles é vender, é trazer pacientes, é aumentar ticket, né? Perfeito, cara. Primeiro que eu acho que você tem que ser apaixonado pela vida do teu cliente, você entendeu? Você tem que ser apaixonado por entender o teu cliente, né? Uma frase que eu ouvi diferente esses tempos para trás foi que é muito famoso ser aquela frase, acho que não sou muito religioso, estou me esforçando, mas vem da Bíblia e etc, que é faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Acho que é diferente. É diferente a parada. Você tem que fazer para os outros o que os outros gostariam que fosse feito para eles. Né? Então, se você não entende o teu cliente, se você não é apaixonado para entender o que ele quer, não adianta nada, né? E a outra, cara, é quando eu demorei um tempo para entender que vendas não é o cara com lábia, vendas não é o cara, sabe, desenrolado e etc. Cara, vendas tem muito mais matemática do que a gente pensa. Muito mais matemática, rotina. Então, uma vez você entendendo o teu cliente, você transformando isso tudo em dados e etc., cara, faz o negócio girar. Você entendeu? E se você que nem eu, por exemplo, eu não sou do perfil de ser que nem você, mulher. Aliás, humildade intelectual absurda tua de falar, cara, que a tua parte é a mais fácil, né? Para mim, por mais que te gostar de exatas, mas ter essa postura, essa rotina aí para cuidar de números, cara, porra, isso é uma dificuldade. É que as variáveis estão na mão dela. Não, eu entendo quando a Aline fala isso, porque nós já discutimos sobre isso, porque assim, eu, por exemplo, não tenho tino para números, né? É perfil, mas eu sou o cara que vou contratar quem for necessário para que faça isso melhor do que eu, né? Tem que ser humilde para isso. Perfeito, perfeito. O que eu quero, na medida do possível, é também entender para que eu possa fazer uma leitura daquilo que eles estão me falando, senão eu sou um idiota. Não adianta fazer uma planilha muito escabrosa se na hora de me apresentar a planilha eu não entendo porra nenhuma. Porque a minha visão, por melhor que a Aline seja, e a Aline é um fenômeno, tá? Ela é de verdade, é, o negócio não deixa de ser meu. Ela não é dentista, ela não tem um laboratório, ela não tem uma, entendeu? Uma assessoria para dentista, ela não tem. Ela organiza tudo. Mas a minha visão tem que contribuir. Então, cara, a ideia que eu sempre tive, por exemplo, você perguntou quem foi a primeira. Eu falei, cara, a Gabi. A Gabi foi a primeira porque a Gabi, a formação dela é administrativo. Qualquer dentista contrata um auxiliar. Eu contratei a Gabi e falei, você vai me auxiliar. E aí ela, com 20 dias, ela falou, cara, não pega num sugador nem fudendo, vou embora. Aí entra a Poli, que começou me auxiliando. Ou seja, olha a minha cabeça. Todo mundo contra auxiliar, eu vou lá e falo, cara, falei para Maria Fernanda, contratei a Maria Fernanda para fazer o recrutamento. Tá, tinha uma seleção, um monte de gente, cara. A gente levou em consideração até o jeito que pega na caneta, a letra, tudo que esse povo da psicologia e recrutamento de pessoas levam em consideração. Mas eu tô dizendo, sempre a minha ideia é no sentido de profissionalizar. Cara, como que eu contrato alguém bem feito que eu não erre? Porque eu gasto na contratação, mas esse cara não fica na minha empresa, eu não registro, não demoro, não me estresso o time, tiro ele de novo, turnover. Meu cliente vê uma hora um funcionário, depois vê outro, e outro, e outro, e outro. Isso é um desgaste fodido. O cara não faz essa conta. Aí você fala pro cara, uma seleção de recrutamento, o cara fala, quanto custa? O primeiro salário. Não, doutor. Aí o cara põe lá no Stories, contrata-se funcionária. Na cabeça dele, ele fala, cara, tô economizando o primeiro salário. E eu falo, cara, esse cara
tá gastando um dinheiro que ele não entende. Tá entendendo a ótica? Quando eu falei da Aline, eu falei porque assim, o dela é uma coisa assim, não tem meio termo, é isso. Matemática não tem equação, ou resultado, ou a conta fecha ou não fecha. As variáveis estão todas na mão dela. Isso. E aí, cara, outras, por exemplo, marketing, vendas e tal, é algo muito mais subjetivo. Eu acho que foi nesse sentido que você quis dizer, não tirando realmente sua humildade intelectual, mas eu acho que é nesse sentido. Eu ia pontuar outra coisa, mas vai lá. O doutor pode apertar o nosso. Nossa, brincadeira, Marcelo. A gente fala muito de marketing e vendas, né? E se parar para pensar hoje, não tem divisão. Marketing e vendas respiram o mesmo ambiente. Você fala assim, isso aqui é marketing. O dentista, ele tá ali trabalhando, ele tá fazendo marketing, ele tá fazendo venda, ele tá... Então, assim, eu tenho duas dúvidas, se você puder tirar, né? Uma é, como é que vocês se organizam com marketing e vendas, que para mim, dentro de uma jornada, ele começa ali no marketing, ele conhece, deixa eu entender melhor, aí ele acaba caindo para dentro e vira um cliente. E como é que vocês colocam o indicador disso? Porque o dentista, muitas vezes ele vai fazendo. Ele, por exemplo, nós estamos em novembro, ele tinha que estar pensando no quê? Olhar esse ano, quanto que ele faturou, qual que foi o ticket médio dele, o que que ele quer para o ano que vem? Eu quero dobrar, eu quero aumentar em 50%. Tá, mas como eu vou fazer isso? Ele começa a desenhar um plano, né? E aí o plano ajuda ele a se guiar. Só que, na prática, vira o ano, festa, Natal, Ano Novo, abre, né, de novo a clínica. Exato. Ele está no Motion Full Time. Então, assim, como é que vocês enxergam isso lá? Primeira divisão em marketing de vendas e como é que vocês planejam um crescimento? Cara, primeiro, eu acredito muito, né? O pessoal. Tá, vamos até, se Deus quiser, um pouco mais. Cara, você é um monstro sagrado, cara. Vem aqui, pelo amor de Deus. É, é, mas, usando a humildade intelectual, por exemplo, assim, o nosso pico foi em 2022, né? Porque a pandemia ajudou a gente muito. Então, aí que vem, eu ia falar da sorte, né? Eu acho que hoje no mundo, a sorte ela é muito marginalizada, né? E a sorte faz muita parte, né? Não adianta. O pico de faturamento nosso de crescimento foi em 2022. Nós, sim, o mundo levou a gente para isso. Falando, ou seja, cara, não adianta. A gente estava remando no barco, beleza e tal. E, cara, veio uma onda favorável absurdamente, ajudou os nossos esforços, ampliou os nossos esforços absurdo. Agora, o mar tá muito ruim, né? E aí a gente tá voltando para aquele número de 2022, estamos bem próximo por nossas forças só, né? Mas voltando ao teu ponto, aí eu tive uma sorte, cara, porque eu entrei, o meu onboard lá na empresa foi assim, né? Juro por Deus. Meu pai, né, chegou, que era o presidente da empresa, falou assim: ó, senta aí que você é gerente comercial. Eu juro por Deus, cara. Eu falei, tá. Olhei pro pessoal, e etc. Tocou o telefone lá da sala dele. E de exportação também. Eu tocou de novo ele. E de importação também. Eu falei, tá. De repente tocou meu tio, que é falecido hoje, né? Virou e falou assim: ó, importação é minha. Eu falei, graças a Deus. E foi assim. Então fomos. E eu me transformei em um gerente, né? Em um gestor comercial e de marketing junto. E reclamei disso durante um bom tempo. Falei, cara, eu preciso, né? Porra, as duas. E descobri que eu virei um CRO. Você entendeu? Que hoje está muito em moda. Ou seja, é o cara que tem as duas frentes, né? Isso ajudou bastante, porque quando eu entrei no G4, eu comecei a ver que quase todas as empresas tinham uma briga, né? Entre o comercial e o marketing. E a gente. Ponto. E aí fica esse negócio, mas você não gerou lead. O lead que você gerou é ruim. Não, o lead que você gerou, você não converteu. A gente não tem isso lá, cara. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a materializar isso daí. E uma coisa que eu aprendi é que não dá para você lutar a guerra mundial. Você vai conquistando terreno, cara. Isso aí é igual ao War, né? Então você vai de pouco em pouco. Então, primeiro de tudo, eu falei, cara, eu preciso do mapa. Você entendeu? Eu preciso, cara, como nós
devemos atuar. Então eu separei, né? Falei, ó, o marketing aqui, todas as atribuições de marketing, desenhei a equipe que o marketing precisava para seguir essas atribuições. E daqui o comercial da mesma forma. Nós acabamos de finalizar uns investimentos, a gente triplicou a produção, mas até então nós somos muito comprados, né? Então, uma empresa muito conservadora, então sempre esperou a demanda vir e crescer. Esperou a demanda vir, agora não, agora a gente fez ao contrário. A gente cresceu e estamos, né, indo atrás de mais demanda e mais demanda. Então, o que eu digo? Então, eu tirei um pouco da obrigação do marketing, da questão de gerar negócios, e nós focamos uns 3 anos aí em reforçar o nosso posicionamento de mercado e marca. Tanto é o trabalho que a gente faz no Instagram. No marco disruptivo da empresa de vocês, da geração, então essa é a resposta que você está dando. É que a exportação, cara, como a pergunta foi focada na exportação, a exportação foi lá 15 anos atrás. Aí nem tinha marketing. Você entendeu? Tipo assim, aí foi que eu te falei mesmo, foi na raça. Sabe? Tipo, agora não, agora as questões foram estruturadas. Então a gente veio elevando, tanto é que um grande cliente nosso, a maior cooperativa da América Latina, semana retrasada veio me falar. Falou, cara, 5 anos atrás, quando vocês estiveram numa feira aqui com a gente, a gente fez uma pesquisa e mais de 50% dos clientes compravam VV, mas porque a cooperativa falava, compra essa daqui. Agora mudou. O cara vai lá e a grande maioria fala, ó, eu quero aquele dedo amarelo, ó, eu quero o Master Cut, eu quero etc. Agora, o que que a gente está transitando? Agora a gente está transitando para estressar mesmo o funil de vendas. Então, ou seja, até essa semana, cara, a gente pegou fizemos análise de RFV, segmentação de mercado, tudo certinho, etc. Identificamos que a gente tem alguns clientes adormecidos, né, que são clientes menores, enfim. Então, a gente já fez um trabalho todo, né, de geração de MQL, pegamos esses caras essa semana, vamos fazer um trabalho de qualificação neles todos, né, para passar pro time comercial mandar ver, entendeu? Então, agora a gente está trabalhando para essa roda gerar cada vez mais forte. E um desafio que a gente tem muito grande, cara, são com os nossos representantes. Porque os mais novos estão comprados com a ideia. Os mais antigos, não. Os mais antigos cresceram a empresa, ajudaram a empresa a crescer até aqui com marketing de relacionamento, que hoje vai ABM Marketing, né? Tipo, o tal do ABM, pô, marketing de relacionamento total, cara. O cara vai lá para fazer com que o cara faz mais pedido, vai jogar futebol onde o cara joga. E aí a gente tá precisando inverter isso daí hoje. Então fizemos uma reunião sexta-feira, 2 horas com os caras, e falou assim, ó, vai ser assim. Ponto final. Vai ser melhor para você, vai ganhar mais dinheiro e ponto final. Marcela, a gente não teve oportunidade de se apresentar, né? Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu sou a Ana, eu sou publicitária de formação e eu queria fazer uma pergunta para você. Pelo que eu entendi, a sua empresa fabrica peças, né? Então é uma B2B, certo? E como que você faz, vocês na equipe de marketing faz a divulgação para poder captar essas outras empresas para poder comprar as peças? Qual que é o processo? B2B é empresa para empresa e tem o B2C, que é empresa para consumidor. Então, os dentistas são B2C, né? Eles atendem pacientes. Igual o doutor Fernando, o laboratório é B2B, porque é empresa para empresa, tá? E aí, qual que é a captação? Como que vocês fazem a captação? Você fala para prospecção? Isso, para prospecção, para vocês serem. Porque assim, conhecido vocês já são, claro. Uhum. Mas sempre precisa de mais alcance, de mais visibilidade, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente achar que eu sou bom no que eu faço e eu não preciso me mostrar mais ainda, a gente vai ficar para trás, Tá porque tudo as errado. coisas mudam e evoluem todos os dias. Então, o que era ontem bom, hoje já não é mais. Então, se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Às vezes, igual a gente fala para os dentistas, você pode ser o melhor dentista da cidade, só que se você não está sendo visto, você não vai ser usado. Vai ser o dentista da esquina, que pode ser um mediano, mas a rede social dele está estourando. E como que vocês fazem essa captação aí, traz essa visibilidade da empresa? Hoje, primeiro que esse negócio de B2B, B2C, etc., o cara da Gerdau falou uma vez e eu achei sensacional que se você, no final das contas, é tudo P2P.
Você entendeu? Porque na empresa ali é uma pessoa comprando, é tudo, ou ainda mais hoje, é gente comprando de gente. E quando você entende isso, isso começa a ficar mais fácil. Qual que foi o grande canal que a gente entendeu lá atrás com a AgriShow de captação de novos clientes? Feiras. O agricultor adora ir, é o nosso cliente final, mas a gente não capta eles diretamente, né? Mas obviamente, porque o agricultor ama ir nessas feiras, os lojistas vão também, estão presentes com stand ou não. Então, para não ficar, essa foi até hoje a grande estratégia de captação que a gente tem, que a gente simplesmente replicou. Começou na AgriShow com uma intenção de branding só, vimos que era uma ferramenta muito boa ali para internacionalmente, e aí me deu um clique. Eu falei, cara, se é muito bom internacional, vai ser bom nacionalmente. Mas eu falei, cara, eu não tenho como fazer, não tem muita AgriShow. Tem 4 feiras grandes e todas as outras são feiras micro-regionais. O que que a gente fez? A gente fez uma estratégia de collab com clientes. Então, a Coamo, que é a cooperativa que eu falei, a gente vai lá e faz a feira da Coamo. O cara do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, nosso cliente, parceiro, a gente define os ICPs, né, que são os clientes ideais nossos, os mais parceiros, não só que compram muito, e a gente define um calendário aí, acho que de umas 15 a 18 feiras micro-regionais para captar esse pessoal. E agora que a gente está exercitando e vendo como captar via geração do marketing mesmo, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia é basicamente assim. Você falando que vai nas feiras, né? Por mais que o agricultor não seja o direto ali de vocês, mas eu acredito, eu não posso estar errada, mas o agricultor ele é uma pessoa muito preocupada com as máquinas que ele vai comprar. Dá para ele saber a origem das peças, não dá? Na hora que ele vai comprar, essa máquina foi produzida com essas peças. Então, acredito que se vocês estiverem sendo visados ali na feira, por mais que ele não vá comprar diretamente com você, com a empresa que ele for comprar, ele vai querer saber como que foi fabricado aquilo, da onde que saiu aquilo, e vai falar, bom, saiu daquela empresa lá que eu vi lá na Total, AgriShow e quero comprar, entendeu? total. E energia. Por exemplo, assim, ó, cada vez mais na AgriShow a gente dá um gap, que eu falo de se mostrar mais e de gerar energia. Então, energia atrai energia. Então, por exemplo, nós começamos ano passado a levar sino. Então, a cada pedido fechado, a gente tocava um sino. Cara, começou a feira inteira a passar lá, porque ninguém tinha a porra do sino. E falou, cara, o que que vocês estão aprontando aqui? Aí, dessa vez, os caras falaram, vai todo mundo lá com sino também, né? Falei, eu não tô nem aí. Então, nós vai com sino e corneta. E aí foi um negócio que veio do G4, né? O G4 me ajudou muito na construção da AgriShow desse ano, né? Que a gente vendeu, em uma semana, a gente vendeu 4 meses de previsão, né? Então, assim, a gente colocou pedido para 4 meses. Então, energia, cara. Quando o pessoal passa lá e amarelo, desde a cor, eu não tô aqui de amarelo à toa, você entendeu? Tipo assim, pô, nós temos que gerar energia. E aí a gente consegue, sabe? O agricultor começa a se familiarizar mais e a ter mais contato com o que significa ser VV. Tem um exemplo muito legal que há uns 6 anos atrás, eu estava na estrada, nós paramos num posto, e eu falei, cara, eu vou contratar o Gustavo Lima um dia, velho. Pra falar, fala comigo, VV. Falei, cara, eu vou contratar esse merda, cara. E aí eu fiquei com essa, falei, não tenho dinheiro pra contratar o Gustavo Lima, cara, e tal, nananã. Eu tava no churrasco esse tempo atrás com o Rafa Baiano. E eu contei pra eles, né? Falei assim, cara, eu preciso contratar o Gustavo Lima. O Cado fala comigo, VV. Ele falou, por quê? Começa a falar você. Eu falei, ponto. E aí fala comigo, VV, força amarela e vamos pra cima, cara. É muito legal, porque, por exemplo, você começar, cara, e você, dos nossos amigos, você foi o único que começou lá atrás, cara. Eu lembro direitinho, esse cara aqui botava hashtag no Instagram, e nós, como os bons amigos, sacaneava ele pra caramba. Mas não tem dessa, cara. Tipo, se você tá no Instagram, às vezes minha mulher fala, cara, você precisa fazer isso. Cara, é chato. Você tem que, ó, agora eu tenho que fazer isso, mas não adianta, cara. Se você não se mostra, tu não é visto. Boa tarde, eu sou a Boa tarde. Poli, eu sou gerente do Doutor, trabalho tanto na linha de gestão de pessoas como operacional, tanto da clínica quanto do laboratório, e uma fala do senhor me chamou muita atenção.
Eu Tanto senhor aqui que eu vou chegar lá em casa, Bianca, agora é senhor. Eu vim especialmente só hoje para o senhor, tá? Amanhã eu já não venho mais. Eu queria entender um pouquinho, porque é uma empresa de grande porte, que está há tanto tempo no mercado, com grandes clientes, o senhor fala que falha em alguns processos e também na área de pessoas. Por que que o senhor considera que hoje há essa falha dentro da empresa? Por exemplo, o senhor fala muito bem sobre vendas, sobre marketing. Eu queria entender um pouquinho como é essa equipe, como é a equipe do RH, porque eu de fora não consigo ver dessa forma que o senhor vem me apresentando. E a gente lida assim, com outros dentistas na assessoria, que é algo que é muito notório quando há um erro de pessoas, de contratação, até mesmo de equipe. Então, se o senhor pudesse acho que até é um pouco humilde da parte do senhor falar que tem falhas nessa parte durante esse processo, mas se o senhor puder contar um pouquinho para a gente o que ainda há de ser melhorado dentro da empresa, eu acho que os dentistas também conseguem entender, né? Que a gente começa de um lugar e pode ir para outro sem ter essa meta de parar, só de crescimento. E é muito por causa disso, sabe? Porque, por exemplo, assim, a falar que não tem processo, que não tinha processo, que não. É até errado da minha parte. Tem, mas processos muito travados. Você entendeu? E assim, por a gente crescer como uma empresa familiar, foi essa construção que a gente teve. Pra você ter uma noção, no cadastro da empresa, e eu não tenho problema nenhum em falar isso e tal, mas até uns tempos para trás, e meu primo, que é o de RH e TI, que começou a arrumar isso, tinha 13 formas de escrita de São Joaquim da Barra. Você entendeu? Então, ou seja, cara, não é porque a gente cresceu e chegou num patamar muito legal que a gente não tem um monte de erro. E graças a Deus, cara. Eu falo, cara, imagina quando a gente consertar isso tudo. Então, especificamente da minha área, pelo perfil que eu tenho, que não é o cara do processo, sabe? Tipo assim, que é o cara mais da execução, que enfim, mais ou menos o que o Fernando falou, sabe? Eu até entendi que eu preciso de pessoas, aquela análise DISC, sabe? Não sei se vocês já fizeram, mas são os meus cesões que eu falo. Eu sou influente total, né? ID. Eu precisei entender com o tempo que eu precisava focar em processo. Um exemplo aqui, inteligência artificial. Cara, eu tô viciado nesse negócio e vi por quê, que é um negócio, é uma ferramenta, são ferramentas que podem me ajudar bastante a otimizar o meu trabalho e liberar tempo para mim para fazer o que é dentro da minha área de potência mesmo, fechar negócio, e tudo isso. Cara, eu fiquei sábado enfurnado em inteligência artificial. Entendeu? Então, é meio que essa fome que é interminável, entendeu, Paulo? Eu nunca vou estar satisfeito e falar assim, pô, agora nós temos um processo violento, meio que uma realidade mesmo. Olha, pergunta pro pai. Não, tá desligado? Bom, você tá desligado, perderam a piada. Olha só, melhorou? Não ouviram a piada, né? Ó, cara, eu tenho. Não, foi muito boa, foi muito boa, foi boa pra caralho. Pô, trabalhou pra caralho, teve filho, alguma coisa aconteceu aí, cara. Vamos lá, o menino não é muito, parece muito com ele, mas tudo bem, não entrei nessa questão. Ó, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou matar minha parte, tá? E se alguém quiser também matar, depois a gente vai deixar pros assessorados. Galera, tá muito ruim? Como é que tá? Todo mundo tá no gás? Sim ou não? Sim, bora. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui, vou pôr o Marcelo na parede e vou deixar para vocês. Bom, essa semana, cara, eu vi o Flávio Augusto, perguntaram para ele assim, né? Uma menina levanta e fala, Flávio Augusto, quando você viu o Edler, a menina fala assim, Flávio Augusto, quando eu não vendo, Sensacional. quando eu não vendo, a culpa é do cliente ou é minha? Aí ele diz assim, ó, a culpa é sempre sua. E mesmo que quando a culpa não for sua, você vai acreditar que a culpa é sua. Esse é o ponto. Ele fala, a culpa é sempre sua. Porque o dia que você falar que a culpa é do seu cliente, falta autorresponsabilidade. Né? Eu acho que precisava de deixar isso claro, que assim,
a gente precisa ter uma linha muito complexa, né? A gente transita no normal e no fora do normal e tal. Eu até não tenho problema em dizer, cara, que no dia dos namorados eu tive uma briga com a Letícia, porque a Letícia fez um puta jantar pra mim, cara, e minutos antes do jantar eu tava no telefone, né? E ela fala, porra, não tem desconfiômetro nenhum, tô aqui me desdobrando, e fui não sei na onde e tal. Aí naquele dia eu falei, caralho, passei do excesso, né? Não precisava. Cara, eu tenho muito essa questão, quando o cara não me compra, eu acho que ele falou não pra mim, sabe por quê, Marcelo? Porque muitas vezes os meus clientes, eles saem de fora, eles pegam trânsito, eles entram num prédio comercial, deixam um carro no valet a 10 pau a hora, sobem, cara, são atendidos, às vezes com atraso, não sei o quê, tarará e tal. E, cara, aí a pergunta é, esse cara quer ou não tratar de dente comigo? Pra Caramba. caralho. E aí, cara, se esse cara não fecha, provavelmente eu que me desconectei com ele, né? E é um tabu dos dentistas ali acharem que é o lead. E para te dizer a verdade, eu não gosto da palavra lead, tá? Eu repudio a palavra lead. Eu acho que a gente precisa chamar o cliente de cliente, né? E aí é uma outra discussão que eu acho que não cabe nesse momento. Mas outra pergunta, também queria te dizer que, na minha opinião, eu aficionado por política, um comentário, você não precisa se estender. Você me fala que o seu auge é 2022, e para mim, politicamente, é muito claro por que que seu auge é 2022, né? Uma mudança de governo muda o cenário da agronomia, muda o cenário da agricultura, aliás. Cara, foderam com o agricultor, foderam com o comércio externo, enfim, infelizmente. E acho que vocês são sobreviventes, tá? A agricultura, infelizmente, esse governo trata o agricultor, que é um dos pilares da economia, como um vilão. Agora teve a porra do COP30, deve ter sido mais um absurdo, né? É, Pergunta é, cara, um ano difícil, tá encolhendo, encolhe ou vai para cima? Vai pra cima, não tem outro jeito, cara. Tem o comidinha do nenê, o nenê come do mesmo jeito. Mas pelo que você conhece no seu mercado, encolhe ou vai para cima? O que que a maioria faz? Maioria, maioria. É. E aí, assim, é engraçado, né? Eu falo para eles assim, ó, por exemplo, uma das coisas que eu falo, né? Cara, doutor, não tem, Silveira, não tem avaliação. Eu falo, cara, senta a mão no tráfego pago. Aí o cara fala, pô, eu não tô vendendo nada. Justamente por isso. É de raciocínio inverso. Então, se não tem avaliação, então tá faltando tá E se faltando você vai alcance. ficar apertado, te motiva. Aí o Gustavo Lima fala, né? Se Que motiva da cara. quem não tem uma dívida não tem porra nenhuma. Cara, minha letra tá tão ruim aqui, cara, que eu. O que que eu coloquei aqui? Ah, cara, aí para os dentistas, para deixar eles falarem. Mocho full time, né? Mocho é a cadeira do dentista. O dentista passa das 8 às 6, das 8 às 8, sentado na cadeira, né? Eu vou chamar a sua cadeira de mocho também. Você entende que tem horas que tem que sair do mocho lá para fazer algo fora da casa? Você separa esse tempo para isso? Cara, esse ano vai ser o primeiro de 15 anos que eu não passei contados 6 meses. Eu sempre volto nos sábados, né? Mas 6 meses na rua, cara. Você entendeu? Tipo, e aí a gente dá os pulos, porque o trabalho administrativo não para porque você tá na estrada, né? Então você se vira, cara. Você trabalha no aeroporto, você trabalha no carro várias vezes. Não, mas o que eu quis dizer assim, É. por exemplo, eu reservo parte do meu tempo para não atender, para poder fazer a parte operacional, da inteligência, da estratégica, do crescimento, que nem sempre sentar e Entendi. isso, isso é ilusório, porque o cara que está frustrado, ele fala, mas eu trabalho para caralho. E aí é óbvio que assim, eu também não quero que ele não trabalhe, mas eu preciso que ele entenda que ele precisa trabalhar e dar valor em todas essas etapas que na maioria das vezes, cara, ele subestima. Pra vocês isso é muito mais difícil, cara, do que Mas, pra gente. E tem que fazer, cara. Eu não sei como vocês fazem, mas, por exemplo, hoje eu tô aqui, tá rodando as coisas lá, né? O dentista, se ele não tá no mocho, ele não tá produzindo, né, ali
Aqui não. Exato. Fui dar aula, a coisa tá rodando. É, você entendeu? Para vocês é muito mais difícil, mas sem isso, para mim, não existe, cara. Tem que parar. Tá. A última pergunta eu vou fazer, beleza? Vocês querem fazer mais? Cara, aí tem. Não, aí tem uma coisa assim, ó. Aí tem uma. Falei de Não, é que eles vão falar. Aí tem uma coisa assim, ó. Muitas das vezes que eu cobro os dentistas, cara, e aí falei sobre ser mal interpretado, sou muito duro, cobro, e elas também acham que às vezes minha narrativa é mais dura. Talvez seja assim que eu vá criar os meus filhos, enfim, foi assim que eu fui também criado. Eu sou um cara radical nesse sentido. Eu acho que quanto mais a gente cobra, em algum momento vai ter mais resultado. Mais cobrança, mais resultado, tem jeito. Alguém pode achar que está desregrado ou não, essa régua cabe a cada um regular, mas, cara, correr, se tiver alguém te cobrando até você, cara, você desmaiar, você vai correr mais. Cabe a você entender, ó, paro antes de desmaiar ou não, tá? Cara, o que eu ouço assim, ó, dos dentistas cara, mas Silveira, tá funcionando, funcionou até agora. E para mim isso é uma coisa que, cara, muitas das vezes eu até, não deles, de dentistas que me escrevem e tal, e eu falo, cara, e aí, como é que tá a vida, não sei o que e tal, o cara fala, tá funcionando, funcionou até agora. É, Tem alguma coisa na VV ainda que os mais velhos usam isso? Tipo, cara, mas funcionou até agora e tal, e que vocês estão tentando mudar e tem isso? Pra caramba, cara. Pra caramba, e é uma das responsabilidades, se não a maior responsabilidade que a gente tem, e eu conversando com meu primo também esses dias pra trás, é isso. Você entendeu? Porque, que nem eu falei assim, que nem que você tá falando aí pro pessoal, eu vou reclamar do quê, cara? Eu tenho sorte pra caralho. Eu sou um dos caras mais sortudos do mundo, né? Das oportunidades que eu nasci tendo e etc. Eu vou reclamar porque o meu pai, o meu sócio mais velho, você entendeu? Não tem esse discernimento agora, não. Eu que mudo a cabeça dele, cara. Não sou vendedor, então a gente tem isso pra caramba. Então, se eu não souber vender internamente, acabou. Vamos abrir para eles? Tchau. Tyron, manda bala, lindão, faça a sua pergunta. E aí, boa tarde, turma, tudo bem? Boa Estão me tarde. ouvindo, né? Tá, vamos lá. O Marcelo, teve até alguns momentos aí que algumas perguntas aí linkaram algumas coisas que eu queria dessa pergunta que eu ia te fazer, mas é o seguinte, pode até ser uma pergunta besta. Mas eu percebo assim, eu até estava conversando isso com o Fernando esses dias, que é o seguinte, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu não nasci numa família, por exemplo, de empresários ou pessoas que já tinham uma mente voltada para o empreendedorismo, né? Meu pai, por exemplo, é serralheiro, minha mãe foi manicure, trabalha com coisa de comida, enfim, não tive aquele núcleo familiar e nem próximo de pessoas com essa visão empreendedora, né? Fui construindo o pouco que eu sei com o tempo. E eu percebo que ao longo da nossa vida profissional, nós temos várias viradas de chave, correto? Que vão te auxiliando a dar esses, vamos dizer assim, preencher esses gaps, né, da visão empresarial, preencher essas falhas, essas lacunas, né? O fato de eu ter entrado na assessoria, de seguir o Fernando há muito tempo, de estar tendo convívio com essa ambiência, já é uma das formas que está me alavancando em alguns processos. Mas a minha pergunta seria o seguinte: se você pudesse resumir aí uns 3 fatores, que seja 2 fatores, que foram as maiores viradas de chave, opinião, né, na sua... Cortou aí ou vocês conseguiram escutar? Porque eu... Tá. Se você puder linkar aí pelo menos uns 2 ou 3 acontecimentos ou passos aí que você considera na sua vida empresarial como assim, pô, cara, isso aqui foi uma coisa que me alavancou muito, esse outro processo aqui, tipo, sei lá, estar com pessoas que trabalham no mesmo ramo, ou se não, ler tais livros. Não sei se você conseguiu entender a pergunta, mas eu queria saber de você, se você pudesse me linkar aí os 2 ou 3 processos que você fala assim, cara, isso daqui foi fundamental para virar tal chave aí na minha cabeça, né, na minha visão como empresa, como negócio, né?
Cara, primeiro, muito prazer, viu? Eu vou tentar encontrar 3 só, cara, porque quando eu vou, você tava falando, minha cabeça já tava pensando num monte. Mas eu acho que a primeira aí que teve mais impacto foi aprender a falar não, cara. Sabe? Tipo assim, a priorizar as coisas. Certo. Eu aprendi, sempre a gente aprende tarde, né? Enfim, mas eu aprendi um pouco tarde demais, na minha opinião, que falar não para coisa boa é difícil, mas é importante demais. Você tem que falar não para coisa boa para falar sim para coisas espetaculares. Tá? Essa foi a primeira. Como um cara que não tem, por nascença, ser organizado, a rotina foi outro grande transformador da minha vida, sabe? O esporte me ajudou absurdamente nisso, entendeu? Tipo, e aí quando eu trouxe isso pro trabalho, isso e na vida pessoal também, a rotina, cara, só de você fazer e você ter rotina, você prioriza as coisas que você acha que vai te alavancar mais e você bota a rotina, cara, é impressionante, na minha opinião, as portas vão se abrindo, sabe? Portas que você nem achava que existia, só por você ter rotina na tua vida e você começa a gostar, entendeu? Eu que não sou o cara, né, da organização, da rotina, hoje eu amo esse negócio. E depois ter objetivo. Não adianta, né? Você fazer tudo rodar certinho se você tá rodando para trás da onde você quer ir. Entendeu? Então, a hora que você. É que nem o Fernando tava falando agora. Isso você tem que gastar um pouco do seu tempo pensando, né? Então, quando eu falo que eu sou apaixonado por vendas, cara, sabe? Eu demorei também um tempo para entender o que eu queria fazer da vida. E eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai, esses dias para trás, estava me falando numa reunião dos venturosos, né, que são a nossa família. Mas você devia saber de cabo a rabo aquele contrato. Eu falei, opa, vai ter alguém que vai olhar de confiança e que entende pra caramba de contrato e tal, porque eu não consigo fazer tudo. Você entendeu? Exatamente, cara. Mas eu aprendi. Sabe a coisa que eu mais aprendi no direito? Que eu odeio direito. E você entendeu? Então, ou seja, eu descobri o que realmente me move, cara. Então, aí eu vou colocando essa vontade, essa fome minha, direcionado para o que me move. Não só profissionalmente, tá? Porque eu acho que um PJ forte com um PF fraco, tá, para mim, não tem sucesso. Ô, Boa, Tyron, muito você tá me obrigado. ouvindo? Tyron, Tô. deixa eu te falar, cara, olha que legal. O Marcelo falou uma coisa que eu falei para vocês aí essa semana e que muitos relutaram, e eu tenho certeza que ainda 90% reluta, sobre falar não, né? Sobre falar não para o cliente, sobre falar não para determinados procedimentos. Tem um monte de gente que está com câmera fechada. Vocês podem abrir aí? Ó, vamos lá. Quem tem coragem de assumir sobre a questão de renunciar a alguns procedimentos durante a semana, que eu falei semana passada, sobre não fazer? Quem tem coragem de assumir que ainda é uma loucura a minha proposta e que vocês ainda não concordam? Quem tem coragem de dizer, cara, eu não vou renunciar? Quem tem coragem? Alguém tem coragem? Todo mundo concordou? Todo mundo concordou? Ah, vá pro inferno, cara. A gente se discute pra caralho. Olha lá. Charles, você quer falar ou você concorda? Não, assim, eu não renuncio, mas eu coloco um preço mais elevado para que vale a pena. Se ele topar fazer, Então, mas olha só. Lembra que eu falei para vocês, cara? Eu preciso aumentar a produção por hora. E eu preciso ter a frieza de entender que o que não vale a pena não pode me dar a falsa sensação de estar trabalhando. Isso é idiotice. Isso não é trabalhar. Isso não é o cara falar, eu luto pra caralho, eu acordo cedo, eu ralo. Cara, você tem que ser inteligente. Se isso não dá lucro, se você empata, e não tem que fazer. Tá? E o fato, eu vou te dar um exemplo para você entender. Cara, uma dentadura, ela leva de 5 a 6 consultas. Tá? Isso na teoria. Aí, cara, vou colocar que o dentista cobra 5.000 média, que é o que realmente cobra. Então, seria R$ 1.000 por consulta. A primeira coisa que a Aline ensina é, cara, então, quanto vai ser por consulta?
Só que o dentista, cara, ele não entende que o filho da puta da dentadura não acostuma e ele não vem em 5, ele vem em 10. Porque tá machucando, que tá não sei o que lá, que tem que ir para um laboratório, que tem que embasar, que tem não sei o que, papapá, papá. Não, por exemplo, dentadura é um negócio que há muitos anos, o inferior, então, bate aqui, as meninas do comercial já falam, o doutor não faz. Porque, cara, é um dinheiro amaldiçoado. Aí, cara, o cara acha que tá ganhando dinheiro. Porque naquele momento entra no. Mas, entendeu? Então, falar não é muito importante. Agora, falar não também para o cliente que não absorve seu produto, que vai te desgastar, vai ficar papá, fritando e tal. Falei muito sobre não para eles essa semana. E, cara, na maioria das vezes, quando você fala em falar não para quem vende, o cara não entende. Ele fala, cara, você tá louco? Você tá mandando vender mais? Eu vou falar não, né? É difícil ter essa percepção de que o não vai abrir portas. Pro cara é inconcebível isso. Vai, fala, Chá. Ô, Chá, só para avisar que esse cara de Cuiabá, ele está em Ribeirão, cara. Ah, de noite? Tá. Chego de noite, tô no aeroporto aqui em São Paulo, aqui, 6 horinhas de conexão só. Mas deixa eu aproveitar que eu já tô com a mão erguida aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu irmão. Eu sei que você tem uma empresa de sucesso, uma empresa familiar, que, na minha opinião, eu acho que dá mais trabalho ainda quando vem de família, porque eu tive alguns exemplos na minha família onde não deu certo, deu muito errado, justamente pelo fato da galera confundir o parentesco com a responsabilidade do trabalho. Mas, linkado a isso tudo que você falou aí, como que você consegue conciliar a família nisso aí, cara? Eu vi que você se tornou pai recente aí, parabéns por isso, mas como que você consegue conciliar a parte de ser pai, de ser marido, em relação a tudo isso aí? Ele não pegou a piada. Eu tô perguntando se você é pai, ele não pegou a piada. Esse babaca aqui tá falando que é tipo assim o que ele falou, o pai eu não conheço, eu sou o cara que cria. Cara, ó, e sendo sincero, eu ainda não consigo, tá? Eu tô em vias de. E aí é o negócio de, cara, você vai ficando velho, se você não vai ficando maduro, cara, aí você tá ferrado, né, cara? Então, ou seja, esse final de semana, no sábado, eu acordei, eu corri, e aí é a escolha, né, cara? Aí eu escolhi ficar com a minha mulher e com o meu mais novo de manhã. Aí eu almocei, como eu sou com a minha sogra, com minha mulher, com o meu mais novo, e fiquei com o meu pequeno, de 5 anos, né? Porque eu tenho dois. E aí no domingo, e aí, cara, você pula churrasco, você, enfim, né? São escolhas, você entendeu? E escolhas, cara, que muitas vezes eu não fiz, entendeu? Tipo, e aí vai a sorte. Não é porque tem tanta mulher aqui, isso é uma verdade, cara. Eu tenho uma sorte absurda de estar com a mulher que eu tô. Você entendeu? Porque ela comprou a minha, sabe? Então, ou seja, lá, acho que do mesmo jeito, a gente faz um balanceamento, cara, sabe? Então, eu tô aqui, eu fiz uma brincadeira, né? Falou, ó, tem um nenenzinho, ela tá chiando e tal, tá nada, cara, sabe? Ela falou, ó, eu conversei com ela antes, falou, ó, tem o Fernando lá, me chamou faz um tempo, eu vou ir, tá tudo bem? Ela, não, pode deixar que eu organizo, cara. Então, é time também, mas não é fácil não, viu? É escorregando e contornando todo dia. E a corrida me ajuda muito nisso, cara, porque eu sou cachaceiro e a corrida faz eu não beber. Ó, diz que a melhor escolha a escolha mais importante da vida é você escolher a pessoa que está do seu lado. Essa é a escolha mais importante da vida. E, não, e continuar, né, cara? Eu vi o Renato Albani no podcast que eu vi ontem correndo, sábado, não, sábado corri com o Segato, ontem mesmo que eu corri no domingo. Ele falando que hoje em dia, e tudo bem, né? Cada um faz o que quer, mas as pessoas não têm a resiliência nem no relacionamento. Falei, cara, velho, fica. Escolheu, dá mais um tempo, fica lá, cara. Você entendeu? Tipo, seja mais resiliente nisso também. Quem quer? Tyron, quer falar? Firmino fala até no grupo. Manda bala aí.
Cadê a pergunta? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. O Tyron falou aí sobre algumas coisas que ele viu que deram certo na carreira, né, na empresa dele. Eu queria fazer o contrário, que ele olhasse para alguma situação, alguma tática que ele usou que não deu certo, poderia servir de aprendizado de forma genérica para a gente, no nosso negócio. Sei lá, alguma teimosia, alguma coisa, algum caminho, enfim, alguma coisa que não deu certo para a gente abrir os olhos. Cara, muito boa tarde também, muito prazer, muito boa noite já quase. Uma coisa que eu camelei muito antes de entender foi a parte da comunicação, sabe? Que você tem que se comunicar de acordo com o ambiente, de acordo com quem está recebendo, sabe? Então, com os clientes, eu sempre tive uma facilidade muito grande de entender o cliente, de me comunicar com ele, de ficar mais quieto do que falar e tudo mais, né? Mas na empresa, por exemplo, em conselho de administração há quase 10 anos. Eu me ferrei muitas vezes por não entender, ou seja, achar que o meu certo era o certo e pronto e teria que ir goela abaixo, você entendeu? Como que eles não estavam vendo uma coisa que estava claro para mim. E aí que eu fui entendendo que não importa o conteúdo só, importa da forma que você se comunica, entendeu? Então isso aí me mudou minha vida, cara, mudou minha vida. Então hoje não e em casa, né? Porque acabaram de falar, eu percebi muitas das vezes que eu tava trazendo, eu não sei se para você acontece, cara, mas eu tava trazendo um perfil empresário para casa. Hoje eu consigo, cara. Hoje eu consigo. É treino, viu, pai? É treino. Consigo assim, né? Consigo na maioria das vezes. O que mais, galerinha? Mais? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Alguma coisa no chat aí? Pode gravar também? Você grava e depois eu faço? Ah, não, gravar no meu celular? Cara, meu amigo, brigadíssimo pelo convite de novo. Eu quero te perguntar um negócio, cara, porque para mim, é que nem eu te falei, é humildade intelectual, e para mim isso aqui é uma mentoria. Faz tempo que eu quero te perguntar isso. Como que você consegue manter esses negócios seus, a clínica e tudo mais, rodando tão perfeitamente, sabe? Que a pessoa que chega aqui tem Cara, tá tudo no lugar, você entendeu? E é uma questão que a gente tem muito a desenvolver lá na empresa, que é a questão dos processos, né? Eu queria a tua opinião e tua dica. Cara, primeiro te agradecer, né, pelo seu aceite nesse momento delicado. Achei até que você fosse estar na Alemanha. Você falou que realmente ia estar por causa do filho aí. Aí eu falei, então foda-se, você vai lá comigo. Cara, é assim, ó, Marcelo, você sabe, cara, que o meu Instagram, cara, ele é vanguarda, ele é muito pioneiro, né? Há muitos anos eu trabalho com rede social, quando ainda praticamente os dentistas não usavam isso para isso, né? Inclusive você cita aqui que eu era ridicularizado por usar o Instagram e vocês usando para outros fins sociais e eu falando de profissão, de profissão, de profissão. Cara, isso me levou para mais de 20 países, isso me levou para um nível jamais inimaginável. É, cara, Marcelo, eu falo do ímpeto, né? Sobre, cara, não é o discurso de coach. Todo dia nas minhas orações eu faço duas. Eu faço uma no chuveiro de joelho, mais formal, e faço uma vindo no carro, falando com Deus de igual para igual. A oração que eu faço de igual para igual, cara, eu peço que o que me traga aqui, cara,
fique por anos e anos e anos. Que eu nunca venha por obrigação, por dinheiro, por nada disso. Eu sempre peço para que a vontade de servir, de fazer melhor, de ser bom. Eu quero ser dentista porque eu quero dar para o meu cliente algo que ele nunca teve. É isso que eu peço. E, cara, eu conto isso para eles. A Implan nasceu, cara, nós contratamos uma empresa de uma assessoria de construção civil, que nós a contratamos em 2007, que custou R$ 46.000, dinheiro da época, né? Hoje seriam R$ 100.000, contadora, tranquilamente. E me lembro de convencer os meninos no sentido de, falei, cara, melhor perder 100 do que perder muito mais do que 100, né? Mas o que sempre tem incrustado em mim, cara, é assim, eu tenho que ser muito profissional, né? Um dia me perguntaram num curso, eu até me arrependi de ter respondido, né? Me perguntaram no Master Vendas assim, ó, Silveira, você quer ser um dos melhores da região? Eu falei, cara, eu quero ser um dos melhores do mundo. E talvez eu falei, cara, será que as pessoas me acharam arrogante? E assim, ó, cara, você é um dos melhores do mundo? Não. E não sei, não, talvez não. Mas eu preciso acordar todo dia querendo ser, né? Eu preciso acordar todo dia valorizando o que cada um faz, botando pessoas cada vez diferentes na minha vida que possam agregar, dois grandes empresários e outras pessoas que vêm aqui. É ser profissional, né? Eu sempre, cara, agi com profissionalismo, eu sempre vi isso como investimento. Isso me levou a resultados, cara, absurdos. Eu abri minha palestra no Mineirão, tem um slide que eu falo assim, ó, e é do Flávio Augusto isso. Eu daria tudo. A Estelinha fala assim, ó, a maioria aqui é estudante. E eu falei assim, eu daria tudo que eu tenho, que eu construí, para ter a sua idade e começar de novo. E começar de novo. Mas eu queria também. Porque, cara, eu não tinha Instagram, não tinha nada, não existia essas pessoas na minha época. Se eu pudesse começar hoje, onde é que eu estaria? Então é muito louco isso, né? É muito louco. E aí, conseguiu resolver alguma coisa? Respondendo a sua pergunta, cara, eu sempre quero ser profissional cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E, cara, é muito louco, né? Mas, gente, cara, eu até falei, fiquei emocionado. É assim, cara, é o ímpeto. O dia que acabar o ímpeto, tá na hora de parar, jovem. Tá na hora de parar. É igual um jogador, cara, por exemplo, um Neymar da vida que não tá mais afim e tem que parar, na minha opinião, até por outra polêmica. Mas, cara, é o ímpeto, né? De vir aqui e falar, cara, hoje vai ser foda, ou então nós não cimentamos uma boca hoje. Não sei se você, eu não comentei com você. Hoje aconteceu uma coisa que nunca acontece. Nós não cimentamos uma boca que estava prontinha para cimentar, porque não tinha condições de cimentar por sangue e tal. E, cara, sabiamente eu falei, para. Aí eu falei para ela, ó, a gente perdi 2 horas com você, vou ter que te ver amanhã mais 2 horas. Tem o seu desapontamento, mas, cara, do jeito que tá aqui, tá tudo fodido. Eu vou embora para casa com um puta peso de consciência se eu continuar só para te agradar. Então, infelizmente, hoje você vai embora sem as facetas. Você vai higienizar isso o máximo que você puder. Amanhã, tomara que a sua saúde gengival esteja melhor. E amanhã a gente vai ter uma condição melhor. E amanhã a gente vai cimentar seus dentes. Então, o ímpeto, a decência, saber perder, porque foi uma perda? Não. Eu vou para casa, meu pilar moral cumprido, dizendo, cara, não fiz na Fabiana. Fabiana, eu não colei os dentes da Fabiana, porque se fosse a minha irmã, eu não teria colado. Cara, estavam todos os dentes já na boca, e eu tentando segurar sangue e o caralho, eles sabem o que é isso. E a Rita e eu, e assim, cara, e aí eu falei, cara, ó, você vai ficar puta, mas é o seguinte, eu vou tirar tudo e a gente, pode ser isso em 4 horas. A gente não vai colar. Então, cara, é o ímpeto, é o pilar moral e, cara, e até finalizo. A questão familiar que eu ainda não tenho filho, que precisa de dosar, é verdade. Mas, cara, eu acho que quando você faz no intuito de dar uma vida melhor para sua família, de, cara, de trazer exemplo, do filho ver que o pai tá ausente, mas tá trabalhando, não tá num bar, tá, cara, tá viajando, porque, cara, eu acho
eu acho muito foda. Né? Do mesmo jeito que a faxineira que faz 3 turnos, ninguém pode falar que ele é ausente. Ela está fazendo 3 turnos para dar uma vida decente para o seu filho. Né? E aí a questão da semana passada, que ele vira traficante, porque é uma escolha do cara, porque a mãe do cara está fazendo 3 faxinas num dia. Então, o ímpeto, cara, é o pilar moral, e acho que trabalho sempre, essas questões morais, elas são sempre positivas, mesmo que em algum momento possa haver exagero, irmão. Eu acho isso. É nóis. Você é um monstro sagrado, cara. Bom demais, viu, bicho? Obrigado, irmão. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido mais um Roda Viva legal. A gente vai discutir depois aí no grupo, tá? Sobre o que foi falado hoje. Obrigado pela disponibilidade de todos vocês. E seguimos. Valeu, um beijão a todos. Valeu.